Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um estudo versículo por versículo do Evangelho de João. No último estudo vimos que somos as mãos e os pés de Jesus. Esta é uma das aplicações que fazemos da história da multiplicação milagrosa que alimentou uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Veremos no programa de hoje que o relato do Evangelho de João prossegue com a história de Jesus andando sobre as águas. Existem duas histórias nos Evangelhos muito parecidas. Uma delas conta que os apóstolos decidiram atravessar o mar da Galileia. Na verdade, foi Jesus que disse, vamos para o outro lado. Ele foi com os apóstolos, mas pôs a cabeça sobre um travesseiro na popa do barco e dormiu. De repente desabou uma tempestade. Estava começando a entrar água no barco e a tempestade estava muito forte. E eles despertaram Jesus dizendo, Mestre, mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou e acalmou a tempestade. Ele transformou aquela grande tempestade em calmaria e fez a seguinte pergunta aos discípulos. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa história tem uma aplicação muito bonita. Muitas vezes a tempestade vem sobre nossas vidas e achamos que está tudo acabado, entramos em pânico. Mas Jesus acalma a tempestade. Ele pode transformar as grandes tempestades da nossa vida em calmaria. E, geralmente, quando Jesus transforma em calmaria uma dessas tempestades, ele nos pergunta, como vai a sua fé? Você confia em mim no meio da tempestade? Você crê em mim? Esse episódio que aconteceu no mar da Galileia, quando Jesus foi despertado de uma soneca na popa do barco pelos discípulos aterrorizados com a tempestade, é parecido, mas não é o mesmo episódio sobre o qual nós vamos falar hoje. Depois de alimentar mais de 5.000 pessoas, a multidão quis proclamar Jesus rei, e aí ele se afastou. Jesus foi sozinho para um monte e ficou lá orando até a meia-noite. Não sabemos sobre o que ele orou, mas podemos imaginar que tenha sido pelo que ele estava tentando fazer, pelo mundo perdido, representado por aquela multidão de sedentos e famintos, e pela solução para tudo isso. Apenas especulando um pouco, pode ser que no meio da noite Jesus tenha percebido que sua solução para o mundo perdido estava no meio do mar da Galileia, no meio de uma tempestade, e por isso decidiu voltar para o treinamento dos enviados, ou seja, os apóstolos. Jesus saiu no meio da noite e os discípulos o viram andando sobre as águas. Aqueles homens conheciam muito bem aquelas águas turbulentas, mas um dos evangelhos conta que, quando eles viram Jesus andando sobre as águas, entraram em pânico. Ficaram aterrorizados, até que perceberam que era o Senhor. E aí Jesus os acalmou, dizendo, sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia, para a qual se dirigiam. Sempre cito a frase de Samuel Schmecker, um reitor em Pittsburgh. Ele diz, amizade é dois amigos no mesmo barco. Esta é uma boa definição de amizade, estar no mesmo barco. Pense em dois amigos em um mesmo barco. Pense no que significa ter alguém no barco com você, ou você entrar no barco de alguém. Quando você diz para alguém, estou no barco com você, pode ser que a pessoa responda, ah, é? O que você está fazendo nesse barco comigo? Será que vai me ajudar a remar ou só vai ocupar lugar aqui? Quando estamos em comunhão uns com os outros, entramos na vida das pessoas ou no barco delas. Um bom amigo está disposto a pegar no remo e ajudar a remar, a ser parte da solução e não parte do problema. Imagine o que significa ter Jesus no barco com você. Que diferença faz quando Jesus está no barco? E ele estava no barco com os discípulos naquelas duas ocasiões em que desabaram tempestades no mar da Galileia. Não há dúvidas de que ele transforma a tempestade em grande calmaria, mas para nós sobra a pergunta, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Essa história foi narrada no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. Mateus conta, e Marcos concorda com ele, que foi nesta ocasião que Pedro foi para fora do barco e andou sobre as águas para encontrar Jesus.
João deixou fora esse detalhe. Depois de contar essa história tão bonita, João continua sua narrativa. Acompanhe comigo a leitura do versículo 22 ao 30 do capítulo 6, que diz assim, ó. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali, que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido o pão após o Senhor ter dado graças. Quando a multidão percebeu que nem Jesus nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou seu selo de aprovação. Então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Assim tem início o sermão mais difícil de Jesus, o sermão do pão da vida. Assim como o sermão do Monte das Oliveiras, esse é mais um diálogo do que um sermão. Por ocasião da última ceia, Jesus conversou com os apóstolos. O sermão do Monte das Oliveiras foi dado em resposta a uma pergunta que os apóstolos lhe tinham feito. Quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Em resposta a esta pergunta, Jesus fez um dos seus sermões mais importantes, registrado nos capítulos 24 e 25 de Mateus. O mesmo aconteceu no capítulo 6. Na verdade, este sermão é um diálogo que termina com o chamado Sermão do Pão da Vida, no qual Jesus afirma que ele é o pão da vida. Observe que este Sermão do Pão da Vida não começa necessariamente falando sobre pão. No início do diálogo, o tema é trabalho, e daí seguiu para o pão da vida. Nessa passagem, Jesus repreende o povo por causa das razões por que eles o estavam seguindo. Eles tinham visto os sinais, eles tinham visto os milagres. No início do capítulo 6, lemos que foi por isso que eles estavam lá. Agora que eles já tinham visto mais de 5.000 pessoas serem alimentadas, além de outros sinais, eles tinham razões ainda maiores para estar lá. Jesus os repreendeu porque eles estavam lá por razões erradas. As motivações para eles seguirem a Jesus não eram boas. Eles estavam lá porque tinham visto sinais. O conceito de fé que eles tinham era ver para crer. Jesus estava sempre tentando ensinar que deveria ser o contrário, crer para ver. E por isso lhes disse, a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E então Jesus entra na questão do trabalho. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. E eles lhe perguntaram então, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? E depois fizeram outra pergunta a Jesus. Que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? O que farás? Será que essa não é uma pergunta para todos nós? Qual é a obra que você está realizando hoje? Você acredita que nascer de novo e ser um agente, um ramo ligado à videira através do qual outras pessoas também experimentem um novo nascimento, são as duas maiores experiências que um ser humano pode ter na vida? Vimos em João 4 que quando bebemos da água viva, passamos a ter uma fonte de água da qual outras pessoas podem beber e saciar a sua sede. Com estas figuras de linguagem, Jesus definiu as duas experiências mais importantes que uma pessoa pode ter na vida, o novo nascimento. Quando bebemos a água viva e ser um instrumento através do qual outras pessoas cheguem ao novo nascimento, esta água se torna uma fonte através da qual outras pessoas se aproximam para beber. Se você realmente acredita no novo nascimento e que Deus usa os seres humanos para que outros seres humanos cheguem ao novo nascimento, então não há como você não se envolver em alguma obra. Você tem de estar estrategicamente posicionado entre Jesus Cristo e a obra que Ele quer realizar, alcançar o mundo perdido.
você tende a assumir sua posição estratégica entre ele e o mundo perdido. Se você realmente crê no caminho correto e tem a motivação certa em relação à primeira grande experiência cristã, que é o novo nascimento, então você também precisa crer que está envolvido em uma importante obra de Cristo. O capítulo 6 de João, no sermão mais difícil de Jesus Cristo, o Sermão do Pão da Vida, somos confrontados com uma obra, um trabalho. O desafio é, você está envolvido em uma obra importante e está estrategicamente posicionado entre Jesus e o mundo perdido, sendo um agente ou um ramo através do qual a vida de Cristo é passada para o mundo, sem a qualidade de vida que Jesus quer que ele tenha? Para mim, este é o maior desafio que enfrentamos quando nos deparamos com o Sermão do Pão da Vida. Quem é Jesus no capítulo 6 de João? Jesus não é apenas o pão do céu, o pão da vida. Ele não é apenas aquele que alimenta a multidão faminta. Ele também é aquele que mostra que existe uma obra muito importante para ser realizada. Ele é aquele que mostra qual é a obra de Deus. Pense como nossa vida ganhará novo propósito e significado se compreendermos isso. A pergunta, o que é fé? Bom, de acordo com o Sermão do Pão da Vida, fé é crer que ser um agente de Cristo para esse mundo perdido é uma obra muito importante. Eu vou repetir para ficar bem marcado. O que é fé? De acordo com o Sermão do Pão da Vida, fé é crer que ser um agente de Cristo para este mundo perdido é uma obra importante. O que é vida? Vida é a satisfação que temos depois que reconhecemos que nossa obra não é uma obra qualquer, mas é um trabalho importante. Você já agradeceu a Deus porque levantou para trabalhar em uma obra importante, porque tem uma razão para se levantar, porque sabe que faz parte da obra que Deus está realizando no mundo? Pense nisso. Reflita sobre a obra que Deus quer realizar através de você. Não esqueça, somos as mãos de Cristo. Ele conta conosco, Ele conta com você, Ele conta comigo. Prepare-se para fazer essa obra diariamente, a obra que Deus quer realizar através de você. Leia mais uma vez o texto bíblico de hoje e não perca o próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar esse estudo maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus está falando conosco. E não esqueça também de escrever e pedir o material da série Encontro com a Palavra. Deus lhe abençoe grandemente. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.